Olá pessoal, sou eu, professor Hamilton Nascimento, Padre Hamilton Nascimento, para falar com você a respeito de tantas perguntas que chegam a mim ao longo desses últimos tempos. Por que o Padre Hamilton deixou o sacerdócio e hoje está aí, é o professor Hamilton Nascimento? Bom, vamos explicar direitinho então nesse nosso bate-papo, tá ok? Em primeiro lugar, eu tenho 46 anos de vida, dos quais quase aí 20 anos praticando a missionaridade na querida comunidade Canção Nova, não é? Estive ali durante muito tempo e louvo e bendigo a Deus por isso, meu amor, meu carinho, meu respeito a esta comunidade extraordinária. E em meio a esse tempo, foram quase ou pelo menos 10 anos de exercício do ministério sacerdotal e eu posso dizer para vocês, sem medo de errar, absolutamente frutuosa. Graças a Deus. Mas professor, diante então desta experiência tão boa, por que o senhor resolveu deixar o exercício do ministério? Não era chamado por Deus? Teve dúvidas do seu sacerdócio? Fez alguma coisa errada? O que aconteceu? Bom, minha gente, vou explicar para vocês. Não aconteceu nada de errado, não tenho dúvidas do meu chamado. Se você me perguntar se o senhor tem dúvidas do chamado, a resposta é não. Nunca tive dúvidas em relação ao meu chamado ao sacerdócio, nunca, nenhuma vez. Tive a experiência do chamado em 1996, a partir dali fiz um caminho, depois em 98 fiz uma experiência, 97, uma experiência muito bacana com os franciscanos em Petrópolis, do meu amigo saudoso Frei Moser, e depois, de uma relação que já existia com a comunidade Canção Nova, em 99 eu entrei, e aí foram aqueles anos todos de missionaridade na comunidade Canção Nova e também a preparação ali para o sacerdócio. E depois a ordenação em 2005 e que foi, como eu falei, muito frutuosa, graças a Deus. Então eu nunca tive dúvidas em relação ao meu chamado, nunca fui um padre frustrado, nada disso. Mas em relação ao celibato, então foi uma questão que eu fui refletindo ao longo dos anos, não é? O celibato na igreja, para você ter clareza, ele, junto ao sacerdócio, ele é um carisma, uma graça, um dom de Deus, mas também ele é também uma imposição. Isso aconteceu aí há cerca de 900 anos atrás aproximadamente, quando a igreja determinou aqui no Ocidente, diferentemente do Oriente, que os padres deveriam ser celibatários, não é verdade? Então, claro, o senhor não tinha consciência disso? Claro que tinha, e por conta disso eu fui em frente. Mas aí, na reflexão dos anos de exercício ministerial, eu fui percebendo justamente que, se por um lado tinha o dom do sacerdócio, por outro lado, eu não via a mesma coisa no tocante ao celibato. Então, eu não percebi que esse carisma veio junto. E aí foi que, refletindo, também sendo devidamente acompanhado, eu fui tomar essa decisão. Em 2014 eu pedi licença da comunidade Canção Nova para fazer uma experiência na Diocese de Lorena e graças a Deus fui atendido, até porque sempre vivi muito bem a minha vida missionária. E depois eu, ao final deste tempo de experiência ali na cidade de Arapeí, São Paulo, a quem mando um grande abraço aos amigos dali, eu então reencontrei uma moça da minha cidade, cidade de Rio Claro, cidade natal, pessoa que tem uma história bonita comigo. Nós fizemos a primeira comunhão juntos, nos enamoramos, estudamos as primeiras séries juntos, nos enamoramos na juventude e depois seguiu a sua vida leiga, e eu a minha. E 20 e tantos anos depois a gente se reencontrou e um sentimento bonito renasceu. E aí então eu, conversando com o senhor bispo, eu tomei essa decisão de não apenas não regressar à comunidade, mas de pedir licença do exercício do ministério para fazer aquela experiência. E, gente querida, já se vão aí aproximadamente 5 anos, não é verdade? E eu estou hoje neste novo contexto familiar, e já tenho uma bênção desta nossa relação, que é o Pedro, esse meu filho amado, que é um presente de Deus, e estamos muito bem, muito felizes. Mas aí as pessoas dizem,
o senhor não era feliz nesse tempo, porque tomou essa decisão e etc e tal. Eu digo, olha, a vida é feita de escolhas, não é verdade? E às vezes a gente escolhe bem, mas depois a gente toma alguma decisão que implica aí uma mudança, e muitas vezes radical. E essa minha decisão, ela implicou esta mudança, né? E foi bastante radical, minha gente, porque eu digo para vocês aqui, falando de coração, que, sabe, quando a gente é padre, a gente tem muita gente próxima, muitos amigos, muitos pais, muitas mães, muitas pessoas assim, mas muitas pessoas não são capazes de ir além, chegar na pessoa. É como a gente fala, né, do ponto de vista filosófico, você tem o ser e o fazer. Você muda, o ser é imutável, o fazer é mutável, né? Então você muda o fazer sem deixar de ser. Então o sacramento, ele uma vez conferido, é para sempre. Então o professor Hamilton de hoje é o padre Hamilton, uma vez padre, para sempre padre. Mas o padre é o único que na igreja ele pode, depois de receber essa licença do exercício, ele pode vir a contrair o outro sacramento, no caso o matrimônio. Eu estou caminhando para isso, né? E se Deus quiser, as coisas vão fluir da melhor maneira possível. Então você muda o fazer sem deixar de ser. Ou seja, o padre que deixou o exercício do ministério não deixou de ser um homem de Deus, uma pessoa boa, caridosa, amiga, afável, comunicadora, essa coisa toda que vocês já conhecem. E se não conhece, basta acessar aí as minhas redes sociais, o Instagram, o Facebook, aqui o nosso canal no YouTube, tá certo? Para você perceber que mudou o fazer, mas não mudou o ser. Tudo aquilo que eu recebi, hoje eu partilho, compartilho, né? É professor Hamilton, por quê? Porque eu, de fato, né, como mestre em teologia, né, para ser padre a gente precisa fazer filosofia, depois teologia, depois você pode continuar com mestrado em teologia, foi o meu caso, depois pode fazer doutorado e assim por diante. E então eu sou de fato professor, né? Além de padre, também professor. E nesse sentido, não mudou a minha realidade. Não é? Então mudou o fazer, mas o ser permanece, esse homem de Deus, essa pessoa boa e etc e tal. Mas, gente querida, a relação com as pessoas, nisto até mudou, e muitos mudaram também. E eu digo para vocês aqui, abrindo o coração, né, quando a gente deixa o exercício do ministério, talvez muitos padres estejam acompanhando esse testemunho, a gente perde mais da metade dos chamados amigos. É até bom porque também aí depois ficam realmente os amigos em Deus, né? Aqueles que vão além da relação utilitária que tem com o padre, porque se você deixa o exercício, então você não celebra mais, você não atende mais em confissão, especialmente, né? Você não abençoa nesse sentido, porque todos nós podemos abençoar, obviamente, mas você não exercita mais o ministério, não é verdade? Mas você não deixa de ser quem é, como eu falei. Só que aí as pessoas, já não pode me atender em confissão, celebrar a missa, isso, aquilo, então para mim não serve, ou seja, sai do horizonte da vida da gente. E aí ficam alguns poucos amigos, aqui eu mando um abraço todo especial mesmo, porque eu tenho amigos muito preciosos que, ao tomar essa decisão muito difícil, que mexeu com a minha casa, com a minha família, né, como eu falei, com essas pessoas que faziam parte do meu círculo de amizades e tal, e a gente ficaram aí algumas pessoas assim muito preciosas, e eu as guardo na mente, no coração, cultivamos a boa amizade até hoje, sabe? E isso é maravilhoso, mas realmente é uma dor que fica, né? Algo que realmente marca a gente, mas a vida continua, não é verdade? E eu hoje, graças a Deus, estou aí bem, trabalhando, lecionando, comunicando e levando até você, de modo especial hoje, um pouquinho dessa partilha, desta decisão difícil, mas que eu tomei com muita consciência e que hoje estou aí, de certa maneira, colhendo também os frutos. Eu fui, por um lado, bom padre, não é, com um ministério muito frutuoso,
Hoje, como também pai, padre é pai, né? Como pai, como chefe de família, eu quero ser da melhor maneira possível e no final das contas, não é? Buscarmos a santidade, porque esta é a vocação universal de cada um de nós. E como eu gosto de uma frase muito legal de um santo que, para nós que participamos desta querida comunidade Canção Nova, ele é assim muito particular, Dom Bosco, né? Patrono dos jovens, da juventude, pai da família salesiana. Dom Bosco dizia: Deus nos colocou nesse mundo para os outros. Então, eu sinto que esta missão continua com o Hamilton, independente do lugar que ele esteja atuando. Onde quer que eu esteja, Deus me colocou no mundo para os outros, não é? Então eu estou aqui para servir, eu estou aqui para ajudar, estou aqui para ser bálsamo, bênção de Deus na vida daqueles que cruzarem o horizonte da minha vida. Então, gente querida, obrigado pelo carinho, a todas as pessoas que perguntaram. Então está aí a resposta. Se você quiser deixar o seu comentário, depois a gente vai continuar a conversa também a partir daí. Se você quiser me mandar também um WhatsApp, o meu celular é muito fácil, é muito conhecido, não tem problema nenhum. E eu aproveito para dizer que aqui também no nosso canal nós vamos tratar, eu tenho estudado muito e aprofundado muito a sã doutrina para que possamos difundi-la da melhor maneira possível. Então nós vamos tratar aqui também nesse nosso canal sobre vários pontos do Catecismo da Igreja Católica e que implicam diretamente na vida da gente, inclusive pontos polêmicos. Então, se você quiser se inscrever, se inscreva, vale a pena, vai ter muita coisa boa semanalmente para a gente. Deixa ali sempre o seu joinha, né, o seu like e, claro, o seu comentário, porque podemos continuar essa nossa caminhada da maneira mais bonita. Eu sei que ao longo da jornada a gente recebe também aquelas críticas, até palavras assim um pouco ofensivas. Isso não é legal, mas não é, há muito mais flores do que espinhos, e a gente agradece, né, por todas as flores que Deus nos deu, dá e continuará dando com absoluta certeza, porque a sua graça acompanha aqueles que não abandonam o seu caminho, não é? São muitos os caminhos que chegam ao mesmo objetivo. Uns vão pela via do sacerdócio, outros pela via do matrimônio, outras pela via do celibato, outros pela via laical, outros por outras vias, mas se tiverem a boa vontade e o desejo ardoroso de fazer o bem, então vão chegar todos no mesmo destino. É isso que eu também quero fazer, continuar a fazer, e desejo para você o mesmo, tá certo? Grande abraço e a gente se encontra aqui no nosso canal.